Bem-vindos, meus girassóis, meus queridos ouvintes, a mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. E hoje, um episódio muito especial. Hoje, celebramos 2 anos desse nosso querido podcast. Um podcast que eu tenho tanto amor, tanto carinho, que eu me dedico, tento dividir com vocês o melhor de mim, da melhor forma possível, né? Mas vocês sabem que mesmo em momentos de comemoração, também surgem sentimentos de reflexão na nossa jornada. E eu tive muito isso. Nessa semana, né, que antecedeu os 2 anos do Sua Manhã Mais Positiva. Mas eu tive momentos de reflexões de uma forma muito negativa. Me faltou autocompaixão e eu tive autocobrança excessiva. A um ponto que chegou a fazer mal até além do meu estado emocional, para o meu estado físico também. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos celebrar, vamos refletir sobre como a gente se posiciona nas conquistas da nossa vida. Meu nome é Juliana Aguilar e se você quiser celebrar comigo essa data tão especial e tão importante para mim, que, gente, são 2 anos e eu olho para trás e eu falo, são 2 anos e eu não desisti, eu cheguei até aqui, olha quanta coisa, né, a gente conquistou juntos, né, nós conquistamos juntos com esse podcast. Então, se você quiser me conhecer e celebrar comigo, você pode ir lá no meu Instagram, @joaguilar. Eu vou amar ver você por lá, vou amar receber a sua mensagem. É muito importante para mim também ter esse contato com você. Às vezes, vocês já pararam para reparar que a gente se pega se questionando sobre as nossas escolhas e a gente esquece, né, que todo mundo também enfrenta na vida momentos de autocobrança, né? E a gente esquece de cultivar dentro da gente a autocompaixão. Isso é um negócio tão maluco, né? Porque por mais que a gente treine sobre isso, fale sobre isso muito, sempre em algum momento a gente vai ser pego nisso, né? Eu tenho esse podcast há 2 anos, eu estudo sobre positividade há muitos anos, acho quase 10 anos, e sobre energia, né? Sobre tudo isso. Tô fazendo a minha pós em psicologia positiva, neurociência, e essa semana eu me peguei num estado muito estranho de autocobrança e zero autocompaixão. Eu comecei a olhar pro podcast e falei assim, meu Deus, 2 anos. E o que eu fiz nesses 2 anos? Parece que naquele momento fosse como se tivesse sido passada uma borracha na minha mente e eu tivesse esquecido cada coisinha que eu fui plantando, cada madrugada que eu acordei super cedo para gravar episódio, porque teve uma época que eu não deixava o episódio programado, eu gostava de gravar no dia. Esquecia da época que eu gravava todos os dias para 5 pessoas ouvirem, tinha vezes 2 pessoas ouvirem, mas eu continuei lá, firme e forte, gravando. E aí parece que passou uma borracha na minha mente, eu só conseguia ver o lado negativo, como se todos os meus esforços não fossem nada. Isso me fez tão mal. Me deu dor no peito, me deu palpitação, porque eu comecei a questionar o meu trabalho, né? Eu fiquei pensando, será que tá fazendo bem para as pessoas mesmo? Será que eu tô conseguindo realmente fazer diferença na vida das pessoas? E, gente, virou um inferno na minha cabeça essa uma semana antecedendo do aniversário de 2 anos do podcast, né? E aí eu comecei a refletir. A gente enfrenta desafios na vida, né? É normal. Temos as dificuldades, nem tudo é fácil. A gente precisa de força e resiliência para superar cada coisa. E aí eu fiquei pensando, por que eu não, ao invés de, né, eu estar aqui me criticando, por que eu não resgato dentro de mim as vitórias que tá me aproximando desse propósito, que tá me aproximando de cada ouvinte,
que me escutam, e são muitos. Nossa, são muitos ouvintes, muitas horas escutadas. Os meus episódios são curtos, né? E aí, na plataforma da Apple, principalmente, que eu consigo ver, quando eu vejo a quantidade de horas que são escutadas por mês, no geral, eu falo, é muita hora para um episódio curto. Então, são muitas reproduções, muitas pessoas, sabe? E eu falei, por que eu tô me maltratando desse jeito? Por que eu tô fazendo isso comigo? A real é que a busca pela perfeição, né, nos leva, ou pode nos levar, a ciclos viciosos de auto-julgamento. Onde a gente sempre foca que a gente poderia ter feito melhor, melhor e melhor. Onde a gente olha para trás e fala, nossa, mas só isso que eu fiz? Quando é tudo isso que você fez, né? E eu me cobrei muito disso. Eu acho que você também deve se cobrar muito em vários momentos da sua vida. Em várias partes da vida. Porque uma hora a gente está se cobrando pelo lado profissional, outra hora a gente está se cobrando no lado afetivo, outra hora a gente está se cobrando como ser humano, a gente está se cobrando o tempo todo. Só que, gente, eu tô aqui para lembrar vocês, assim como eu tive que me lembrar também, que nós não somos perfeitos. E ok, nós somos seres humanos. Teve até uma matéria da pós que a professora de psicologia positiva falava. Se peça licença para ser humano, porque às vezes a gente quer ser um super-herói, né? E muitas vezes nós somos mesmo, mas nós esquecemos que nós somos seres humanos. E a gente faz o nosso melhor, da forma que dá. Todos nós cometemos erros, tem dias que a gente não tá bem, e aí a gente não faz o ideal, e ok. Mas a gente tem que lembrar que esses erros também nos ensinam e nos fortalecem. E eu tô falando isso pra vocês agora que eu passei por esse momento, porque assim, eu passei, eu me cobrei, me deu insônia, me deu palpitação, e eu imagino que deva ter dado em você também. E mesmo eu estudando, eu tendo as ferramentas, né, eu senti isso. Mas o bom, que eu fiquei feliz com o estudo, é que eu consegui perceber, porque eu faço aquele exercício de me autoanalisar, então eu conseguia saber a raiz do que era, o porquê que eu estava me sentindo daquela forma. E aí eu comecei a questionar os meus pensamentos. Isso que você tá pensando é verdade, Juliana? Você não se esforçou mesmo? Aí eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu ficava ali gravando episódio para pouquinha gente, mas eu ficava muito feliz. Quando mesmo aquelas pouquinhas pessoas voltavam, me davam feedback e falavam que estava fazendo diferença no dia delas. Aquelas 10 pessoas, 5 pessoas, e eu todo dia ali gravando para elas. Aí eu lembrei que eu fiquei no ano passado, entre os melhores podcasts da Apple. Lembrei que esse ano meu podcast foi indicado para a seleção, né, do Prêmio Best, que é um dos maiores, é o maior prêmio do Brasil da internet. Não passei da próxima fase, mas eu estava lá no meio dos grandes. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu tô aqui. E eu esqueci. Olha só que coisa, né? Mas a gente não esquece. Parece que a gente não esquece dos dias que a gente não fez com excelência, do dia, né? E aí a gente precisa ficar se lembrando isso toda hora e se questionando toda hora. Então eu fiz esse exercício. Mas sozinha, nesse momento, eu não consegui sair disso. Precisei de ajuda. Fui para minha aula de yoga. Parece que a minha professora, gente, ela sente, né? E aí ela me deu um exercício físico mesmo, de asanas também, que me ajudaram muito a extravasar essas emoções, esses sentimentos. Lembrei das técnicas, apliquei técnicas, comecei a ressignificar os meus pensamentos para eu conseguir ir me resgatando e entendendo que aquilo tudo que eu estava criando na minha mente era uma ilusão. Sim, eu posso melhorar. Eu posso melhorar daqui para frente. Eu posso sim pensar em coisas novas para trazer para vocês, para agregar mais na vida de vocês. Mas eu achar que o que eu deveria ter feito antes, se eu deveria ter feito, vai mudar alguma coisa? Não ia mudar, porque já foi, já se passaram, né? Então, por que eu tava focando em algo ruim, que de certa forma poderia até ser uma ilusão, e não foquei no bom? Em tantas coisas boas, né? E o louco, que justamente
Quando eu tava, né, nesse período de resgate e tal, eu tenho, na Apple, os assinantes, que eles têm episódios exclusivos. E aí eu fui ver, né, no meu relatório de assinantes, eu não consigo saber quem são as pessoas, mas de onde são, tal. Aí eu vi um novo assinante, gente, lá de Cabo Verde, eu nem sabia, né, não conhecia muito bem, que é um país que fica na África. Aí eu olhei assim e falei, nossa, um assinante da África, que legal, porque todos são brasileiros, né, esse é o primeiro que é de outro país. Eu fiquei tão feliz com isso, eu falei, olha só, uma pessoa lá da África, querendo ouvir mais, sua manhã mais positiva, né? E eu aqui me maltratando, achando, sei lá o que eu tô achando, mas não eram coisas boas, né? Me autocobrando, querendo falar, nossa, eu deveria ter feito melhor, melhor, melhor. E tem pessoas que se identificam, que gostam do jeitinho que eu sou, do jeitinho que eu tô falando aqui pra vocês. Então, isso me trouxe um aprendizado muito grande, sabe? Uma reflexão muito grande, porque eu fiquei me maltratando a troco de quê? E quantas vezes você também fica aí se maltratando a troco de quê? Com essa autocobrança excessiva, sem autocompreensão, sem gentileza, né? A gente não consegue ser compassivo com a gente mesmo, como a gente seria com um amigo, né? Se vem um amigo que está enfrentando dificuldades, o que você falaria para esse amigo no seu lugar? Você falaria para ele aceitar que às vezes ele tem limitações, para ele perdoar os erros dele, para ele tentar aprender com esses erros, né? Para tentar nutrir o crescimento emocional dele? Você não falaria isso para ele? E por que tantas vezes a gente não faz isso com a gente, né? Então, assim como eu fiz comigo, isso é uma prática, gente, diária. Diária. A gente tem que praticar. Uma hora a gente vai estar otimamente bem, outra hora nem tanto. E aí a vida é assim. E a gente vai aprendendo e treinando para que a gente passe mais tempo bem do que mal. Então eu queria convidar cada um de vocês a praticar a autocompaixão nas suas vidas. Aprenda a respirar fundo, a se perdoar por momentos de fraquezas, entender que errar também faz parte da jornada humana. Vamos juntos abraçar a nossa humanidade, enxergar na gente também a beleza de sermos imperfeitos. Porque nós também somos imperfeitos. E olha só como a nossa cabeça é louca, né? Porque quando a gente começa a entrar nesse looping de autocobrança, de achar que a gente deveria ter feito melhor, de achar não sei o quê, né? Ao mesmo tempo, a gente se julga por a gente não estar sendo grato, porque pelo menos isso aconteceu comigo. Eu falei assim, eu tô me julgando, mas olha, né, onde eu cheguei, eu deveria estar sendo grata por isso. E aí eu tava me julgando 2 vezes. Uma vez por estar achando toda essa besteirada, e a segunda vez porque eu não estava sendo grata. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai pro fundo do poço. A gente vai pro fundo do poço. Então a gente tem que tentar não alimentar esse tipo de pensamento. A gente tem que tentar sempre resgatar. E o porquê veio isso em mim? Não sei, às vezes vem do nada, às vezes eu tô alimentando isso há tempos e eu não tô nem percebendo. O que será que aí você tá alimentando na sua vida há tempos e você não tá nem percebendo? Porque a gente foge do presente, né? A gente vive tanto no piloto automático, a gente foge do presente, a gente tá alimentando coisas dentro da gente que a gente não tem nem ideia do que é que a gente tá alimentando. E parece que quando eu mudei a minha perspectiva sobre o meu projeto, sobre o seu amanhã, sobre o meu empenho, sobre o amor que eu coloco nisso e o que eu tento passar para vocês de forma muito positiva. Quando eu mudei a chavinha, eu falei assim, peraí, eu vou celebrar meus 2 anos, sim. Eu tô feliz, olha quanta gente eu tenho para compartilhar isso, né? Ainda bem que eu passei por tanta coisa, que eu pude aprender com essas coisas e passar para as pessoas que também estão passando, né? E aí eu falei, o meu episódio de 2 anos tem que ser sobre isso. Eu tenho que falar para eles sobre esse momento que deveria ser para mim de pura felicidade, mas em um momento virou
um negócio muito estranho de autocobrança, porque eu sei que você também deve viver isso na sua vida. Que às vezes você fala, era pra eu estar feliz, eu não tô. Por que eu não tô feliz? Por que você não tá feliz? Questione os seus pensamentos. Isso é verdade? Isso faz sentido? De onde você tá tirando essa ideia de que você não é bom, de que isso não é legal? Qual o fundamento disso? Ou é algo que a sua mente está criando dentro de você? Reflita sobre isso. Eu gostaria de encerrar esse episódio expressando a minha profunda gratidão a cada um de vocês, que são os meus queridos ouvintes, os meus girassóis, né? Que nem eu falo, nós nos viramos um para os outros, né? Emanando energia, emanando muita luz. A caminhada do Sua Manhã Mais Positiva não seria a mesma sem cada um de vocês. Cada pensamento que vocês emitem, cada mensagem que eu recebo lá no Instagram, cada avaliação, cada depoimento, são combustíveis, né? Que me impulsiona sempre a continuar tentando espalhar positividade e amor por onde eu passo, porque é isso que vocês fazem também quando vocês dão feedback, quando vocês falam, né? Vocês também estão aí emanando amor. O amor que a gente dá um pelo outro, né? Então eu tenho muito, muito, muito que agradecer vocês. Eu tô muito feliz de ter chegado nos 2 anos. E eu espero chegar no 3, 4, 5, 6 e melhorando a cada dia, aprendendo a cada dia para trazer mais conhecimento para vocês também. E aí a minha reflexão de hoje para vocês é sobre isso. Como você tá se cobrando? Que nível tá a sua autocobrança e a sua autocompaixão? Lembre-se que a nossa vida é uma jornada de altos e baixos. E é com compaixão por nós mesmos que a gente pode enfrentar os desafios de uma forma muito mais leve e muito mais positiva. E são momentos como esses que nos fortalecem. Eu tenho certeza que numa próxima vez, se esse sentimento quiser vir à tona dentro de mim, eu vou lembrar dessa situação que eu vivi. Eu vou lembrar do quanto, né, eu deixei isso ir avançando. E da próxima vez eu vou frear isso antes, eu vou saber contornar isso antes. Porque eu já passei, eu aprendi e eu tô olhando pra situação com olhos de aprendizado, não com olhos de reclamação. Porque às vezes a gente vive a coisa e ainda continua reclamando, né? Então, com olhos de aprendizado. Olha sim pra você. Muito obrigada por fazer parte aqui da nossa família de manhãs positivas, de dias positivos. Vamos seguir juntos aí construindo um futuro muito mais brilhante e cheio de realizações. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Um beijo, até o próximo episódio.